Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, hoje a gente vai fazer uma aula um pouco diferente, porque eu não estou em Londrina. Então a gente vai usar esse recurso aqui apenas hoje, né? Não vai ser sempre assim, obviamente. Então vou tratar aqui com vocês a respeito do classicismo, né? Que é a matéria que a gente está vendo, particularmente a poesia lírica, né, do classicismo e particularmente ainda o Luís de Camões, como vocês podem observar aí. Importante dizer assim, como são slides, né, e eu vou estar aqui falando, não sei se vocês vão estar conversando, né, provavelmente um pouco. Então, quem quiser anotar alguma coisa, ok. Mas quem não, depois eu vou disponibilizar essa aula também lá no Classroom para que vocês possam assistir, né, de novo e possam fazer as anotações, tá? Porque de repente não vai dar tempo, né, de vocês escreverem, né, os slides, tá? Então, é a unidade 4, né, da apostila. Vamos começar aqui a aula, né, propriamente dita. Que depois eu vou mostrar para vocês, ó, tudo que você precisa saber sobre Luís Vaz de Camões, né? E vamos ver se dá para mostrar aqui um pouco, né, do vídeo, na verdade. Eu acho que não, né? Parece que não rola, mas tudo bem. Então vamos adiante. Veja, o classicismo, conforme a gente já teve a oportunidade de ver, abrange exatamente, né, três séculos a rigor, né? Olha aqui, é o século XVI, né, 1527, até o século XVIII, que é 1790, vai, né? Isso compreende, então, os períodos, né, o Renascimento, que a gente falou um pouco já sobre isso. Em Portugal, o Renascimento foi mais na ideia do que no plano literário. O Barroco, que a gente vai estudar ainda, e o Arcadismo, que a gente vai estudar ainda. Tá? Então, como estilo literário, o classicismo surgiu, né, exatamente durante essa época que é chamada do Renascimento cultural. Isso que fala Renascimento, a gente já viu também, né, está dentro do âmbito da visão humanista. É que existe o humanismo e existe o classicismo, mas dentro de uma visão mais ampla, então é a visão humanista ou renascentista, que é então oriundo da Itália, né? Veio lá, né, o Renascimento, né, surgiu exatamente na Itália, representando a consolidação dos ideais humanistas, que é a visão antropocêntrica, não é? Então vamos adiante. Bom, indo adiante. Então, o classicismo, né, tem como ano inicial 1527. Por quê? Porque foi nesse ano que o poeta, o Sá de Miranda, né, Francisco, olha aqui, ó, Sá de Miranda, que morou lá na Itália, né, durante 6 anos, um berço do Renascimento, trouxe de lá o chamado doce, ó, doce estilo novo, em italiano, ou simplesmente doce estilo novo, que é a arte poética diferenciada. Significa que começou a se escrever, então, versos, né, de 10 sílabas poéticas. Eu já expliquei para vocês que havia, né, a poesia portuguesa, mas essa poesia normalmente era escrita em 7 versos, 8 versos, 5 sílabas, 8 sílabas, tá? 7 sílabas. Principalmente 5 e 7 sílabas, que são os versos chamados de redondilhas. O doce estilo novo, então, é a possibilidade de se escrever versos de 10 sílabas. Isso é uma inovação, foi uma inovação para a época, e aí esse verso de 10 sílabas passou a ser o verso clássico, né? Um outro aspecto importante que aconteceu, olha, a gente estudou no trovadorismo e mesmo no anismo que havia o galego, se falava galego-português. E a partir do classicismo, então, a partir de 1530, para ser mais exato, a língua portuguesa se separa do galego e se tem efetivamente o início da língua portuguesa e não do galego português. Inclusive, quem, literariamente falando, quem define, né, o que seria essa língua portuguesa foi exatamente o Luís Vaz de Camões, né, o Luís de Camões, o autor dos Lusíadas, que a gente, né, vocês já puderam ler, ainda que numa versão adaptada. Hoje nós não vamos tratar sobre os Lusíadas,
vamos falar mais sobre a poesia lírica, tá? Então, justamente nós temos aqui, ó, Luís de Camões. Sua obra se divide, então, em poesia lírica. O que é poesia lírica mesmo? Que é a poesia que fala sobre sentimentos, né? Sobre o amor, sobre saudade, sobre, enfim, qualquer sentimento, raiva, alegria, tristeza, chateação, né? Tô chateado, aquela coisa toda. E a poesia épica, que é a poesia que conta uma história. Então, os Lusíadas é um poema épico. A gente vai falar melhor sobre esse poema numa outra aula, né? Ele está lá na unidade 5, tá? Mas aqui só uma informação básica, os Lusíadas, então, como é um poema épico, está diretamente relacionado a dois poemas épicos, três na verdade, né? Dois poemas do Homero, a Ilíada e a Odisseia, e a Eneida do Virgílio, né? Mas a gente vai falar melhor então em outra aula, ok? Então, continuando aqui. Então, o que é a poesia lírica mesmo? A poesia lírica, a gente pode ver, lá no trovadorismo tinha também, não tinha? Ó, cantiga lírica de amor, cantiga lírica de amigo. Depois a poesia palaciana também tinha a poesia lírica, só que o Camões vai definir uma poesia lírica sob outras bases, exatamente o doce estilo novo. Então, né, versos com 10 sílabas poéticas. Todos os poemas do Camões são assim? Não. É que ele cultuou muito soneto, quer dizer, escreveu muito soneto, e o soneto tem essa característica, né, de o verbo ser decassílabo, deca, né, 10, né, decassílabo, tá? Então, ó, a obra lírica do Camões é constituída por poemas feitos na medida velha. O que é a medida velha? São os poemas medievais, né? Poema de 7 sílabas, de 5 sílabas, e também a medida nova. O que é a medida? Você viu, ficou bem certinho isso aqui, né? Olha que vamos pintar aqui para ficar mais bonito. Isso. O que é a medida nova? Exatamente o verso de 10 sílabas. Então, olha que eu escrevi aqui, ó. A medida velha obedece à poesia da tradição popular, que vem lá do trovadorismo, né? Se a gente for lembrar, o trovadorismo, a cantiga lírica de amigo, é uma cantiga de origem popular, embora tenha sido escrito por nobres, inclusive o rei, né, um rei Dom Dinis, a origem em si é popular, tá? Então, olha aí, ó, os versos redondilhos, né, a poesia redondilha, que são, existe a redondilha menor, que é um verso de 5 sílabas, e uma redondilha maior, que é o verso de 7 sílabas. E assim, né, claro, de repente você não tem costume, né, nunca escreveu um poema, ou mesmo uma letra de música, mas só para entender, a ideia é que haja o quê? Um ritmo, a harmonia do texto, assim como a gente canta quando a gente canta uma música. Se não houver harmonia, se não houver um ritmo, fica uma coisa feia, né? Eu já falei para vocês, né? Já até tentei me inscrever lá no Discovery, no, como é que chama o trem lá? Esse mês do Kids para cantar, mas nunca ninguém me aceitou. Acho que é por causa da idade, né? Deve ser. Muito bem. Então tem que ter uma harmonia, tem que ter ritmo. Isso acontece na música, isso acontece também na poesia. Então, um verso mal feito, um poema mal construído, rompe com essa harmonia, né, esse ritmo, e às vezes até a rima, né? Todo poema tem rima, mas a rima ajuda, colabora para a construção do ritmo. Bom, então, e os poemas em medida nova são as formas poéticas ligadas a essa tradição clássica. Importante dizer, eu não sei dizer, para ser bem sincero, se quem inventou o soneto e o verso de 10 sílabas foi o Petrarca, mas ele que difundiu. Então, para todo efeito, o Petrarca também é o inventor do verso, porque não há um registro anterior. Mas eu já li alguma coisa em contrário. Perdão, mais um, mais um, acabou. O Petrarca era um poeta italiano, renascentista, do século XIV, amigo lá do Dante Alighieri, amigo assim, né, conhecido, né? Não sei se eles eram tão amigos assim também. Era o Petrarca, o Boccaccio e o Dante Alighieri, são poetas e escritores mais ou menos da mesma época, tá? E esse Petrarca é quem inventou, então,
ou pelo menos difundiu o soneto. E, como eu falei, o Francisco Sá de Miranda morou na Itália, conheceu os versos do Petrarca, não o Petrarca, porque ele já tinha morrido, né, quando o Sá de Miranda foi para lá, mas ele é quem levou para Portugal esse verso. Tudo bem? Então vamos adiante. Veja só. Então, Luís de Camões, olha, ele escreveu alguns tipos de poesia. Aqui eu coloquei alguns mais famosos. O soneto, composição poética de 14 versos. Como diria o outro, é 14 ou 14. Não é? Distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. A Écloga, que é um poema pastoril em forma de diálogo. Então, um fala, outro fala, mas sempre com rima também. Quer dizer, o tema pastoril. Existe a elegia, que é um poema que expressa uma tristeza, as oitavas, que são estrofes de 8 versos, as sextilhas, que são estrofes de 6 versos, mas aí também tem a ode, tem o vilancete, então são vários tipos de poesia que o Camões cultuou. Porém, todavia, entretanto, ele ficou muito mais conhecido pelo soneto. É risquei aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos apagar aqui para cá. Ficou bonito, né? Então vamos fazer aqui o que? Em verdinho, né? Verde. Olha aqui, ó, o soneto. Soneto. Vamos pintar. Agora ficou bonito. Então, a gente vai falar muito sobre o soneto, não só no classicismo, mas o soneto está presente no barroco e está presente no arcadismo também. Tá bom? Muito bem. Então nós temos aqui um soneto do Camões. Olha só que bonito, né? Veja só que bonito. A maior parte dos temas do Camões passam exatamente pela questão amorosa, mas ele não fala só sobre isso. Ó. Busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Quer dizer, eu não tenho amor, não é? Como é que vai tirar o amor se eu não tenho? Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho. Então, ó, ele diz assim, que ele como se ele estivesse no mar, sem um lenho, ou seja, sem um leme, né? Sem o leme para poder pilotar, digamos assim, o barco, né? Então ele está no mato sem cachorro, né? Já ouviram isso? Mato sem cachorro? Mas conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde amor o mal, que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto, não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Então você vê, ele está falando, ó, eu não sei, né, não amo ninguém, não estou apaixonado por ninguém, mas esse sentimento está em mim, né? Então, não sei, né, de onde vem, não sei por que dói, mas dói, não sei como nasceu, mas nasceu. Então, as contradições. Claro, a gente sempre tem que pensar assim. O poeta, quando ele fala eu, ele não está falando dele particularmente, especificamente dele, é o eu lírico, tá? Isso é chamado de eu lírico, é a voz do poema. Pode até ser que o poeta estivesse bem quando escreveu esse poema, né? Bem amorosamente falando. Mas pode ser que não, mas uma coisa não é obrigatoriamente, uma coisa não tem a ver obrigatoriamente com a outra, tá bem? Muito bom. Então esse é um soneto, olha que bonitinho, ó. Tá aqui marcadinho, ó. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe. Outra coisa é que a gente pode observar, vamos apagar aqui, é exatamente o seguinte, ó. O engenho rima com tenho, com mantenho, com lenho. Depois, ó, vamos pegar aqui de outra cor, ó. Esquivanças com esperança, com segurança, com mudança. E aí depois o que que acontece, ó? O desgosto vai rimar com posto esconde, rima com onde, e o V rima com porquê. Viu que lindo? Então, esse é o ritmo do poema, a cadência, as rimas, né? Para dar esse ritmo. Então, esse é um poema na medida nova, no doce estilo novo. Tá? Agora a gente vai ver que esse vilancete é um tipo de poema, está até escrito aqui, ó, bonitinho, ó, destacado, ó, é um poema na medida velha. Quer dizer, um poema
escrito com 7, acho que aqui tem 5 sílabas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas poéticas, isso é chamado de redondilha menor. Mas vamos ler o poema para ver do que ele está falando aí, né? Que ele fala de bom ou de ruim, né? Isso, né? Muito bem. Deixa eu ler aqui, ó. Se Helena apartar do campo seus olhos, nascerão abrolhos. É o mote. Mote significa o tema, tá? E volta significa o desenvolvimento desse tema. Então vamos ver como é que ele desenvolve, ó. A verdura amena, gados que passeis. Passeis é de pastar, né? Pastar. O gado pasta. Sabei que a deveis aos olhos de Helena. Os ventos serena faz flores da abrolhos. O ar de seus olhos faz serras floridas. Faz claras as fontes. Se isto faz dos montes, que fará nas vidas? Então veja, ele está falando que a verdura, quer dizer, a verdura, né? A vegetação, o gado, tudo está bem, o gado está bem de saúde, a vegetação cresce por causa da Helena. A Helena é que deixa tudo lindo, maravilhoso, ó. Se faz isso nos montes, que fará nas vidas? Então, se ela leva a vida à plantação, se ela leva a vida ao gado, imagina se ela não levará a vida para um homem, né, para um rapaz alegre, saltitante. Tralas suspendidas como ervas em molhos, na luz de seus olhos. Os corações prende com graça inumana. Olha aí, ela prende os corações, né? De cada pestana uma alma lhe pende. Amor se lhe rende e posto em giolhos, giolhos aqui é joelhos, né? Joelhos, pasma nos seus olhos. Então, é a pessoa que se apaixona pela Helena, tá bem? Esse é, então, o Vilancete. Vilancete. Bom, então aqui agora a gente vai pegar a apostilinha, né, que é a apostilinha, que para aqui, ó, 71. Então vamos procurar a página 71. Já errei, agora sim. Então aqui está aqui o nosso Camões. O Camões era caolho, né? Tá vendo aqui? Cadê o Camões aqui, ó? Caolho. Caolho, quer dizer, ele só tinha, além de Camões, ele era caolho. Ele ficava assim, ó, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, ficava assim, né? Porque ele, numa batalha lá, né, o cara furou o olho dele, né, e falou assim, tá aqui, Camões, seu olho de volta, né, vai saber se é verdade, né. Então nós temos aqui um pouquinho da vida dele, eu vou ler aqui, ó, na introdução, vocês podem acompanhar. Ó, há muitas incertezas sobre a biografia de Luís Vaz de Camões. Provavelmente nasceu em Lisboa em 1525, uma família de baixa nobreza. Quer dizer, ele era um fidalgo, mas um fidalgo pobre, né? Baixo clero. Há indícios de que tenha estudado humanidades em Coimbra, foi soldado, desses momentos em que ele perde um olho, foi preso, né, porque ele se envolveu lá com pessoas erradas, ou seja, ele era meio, né, se envolveu com uma mulher casada, tá? Ele vivia no exílio na África e na Ásia, onde Portugal tinha as colônias. Regressou a Portugal em 1570, onde morreu alguns anos depois, né? Na miséria 10 anos mais tarde. A morte de Camões de 1580 é considerada por alguns autores, alguns estudiosos, como o marco final do classicismo. Então nós temos aqui na apostila também, né, um outro poema, né, na medida velha. Olha aí, ó, o mote. Mote, ó. Sempre tem, ó, mote é o tema e voltas a volta é o desenvolvimento desse tema, ó. Menina dos olhos verdes, por que me não vedes? Eles verdes são e têm por usança na cor esperança, a cor da esperança, o verde. E nas obras não. Vossa condição não é de olhos verdes, porque me não vedes. Quer dizer, você não me dá esperança, mulher, você não olha para mim, né? É isso que ele está falando. Isenção amolhos, perdão, que eles dizem terdes não são de olhos verdes. Espera que eu vou mudar aqui a página. Pode mudar agora, nós já vamos para a página 72. Nem de verdes olhos, survo de joelhos, de novo, ó, geolhos. E vós não me credes, porque me não vedes. Haviam de ser, porque posso vê-los, que uns olhos tão belos
não se hão de esconder, mas fazei-lhes crer que já não são verdes, porque me não vedes. Verdes não são, no que alcanço deles, verdes são aqueles que esperança dão. Então, quer dizer, né, os seus olhos são verdes, mas eles não são verdes porque eles não me dão nenhuma esperança de um dia poder dar uns beijinhos, né? Se na condição está a serem verdes, porque me não vedes. Ficou meio repetitivo, né? Mas a ideia é exatamente essa, tá? Muito bem. Então, apostilinha. Pessoal, então agora a gente vai fazer o seguinte, vocês vão, vai parar aqui esse vídeo e vai ser colocado um outro, que é um pouquinho a história do Camões, tá? Então, assim, como eu disse, eu vou deixar essa aula aqui disponível depois lá no, como a gente chama lá, isso, né, o Classroom, garganta tá bom, né, lá no Classroom, e para que vocês possam anotar, porque aqui eu não dei tempo, né, para vocês escreverem, tá bem? Então, é isto. Isso aqui Aí depois, na próxima semana, a gente faz exercício, a gente faz mais leituras. Aqui foi apenas uma maneira é, utilizada para vocês não ficarem sem a aula, tá? Então é isso aí, vamos ver o vídeo e depois vocês, né, podem voltar lá para a sala.